Olá, irmãos. Cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma breve reflexão a qual o Senhor colocou ao meu coração. Encontra-se em Atos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Queridos, gostaria de estar trazendo para vocês neste dia que o Senhor, Ele opera em meio ao louvor, adoração e oração. Assim como Ele operou na vida de Paulo e Silas, Ele opera na minha e na sua vida. Aqui no capítulo 16, um pouquinho antes, se nós formos discorrendo a palavra do Senhor, nós vemos que Paulo, ele era o perseguidor da igreja em Jerusalém. Paulo, ele entrava em casas e ele procurava por homens, mulheres, crianças, e ele prendiam essas pessoas, porque ele perseguia a igreja de Cristo. Só que conforme a gente vai lendo a palavra do Senhor, ela vai nos contando que Paulo, ele passa de perseguidor para perseguido. E a palavra do Senhor nos conta que Paulo, ele tem um lindo encontro com o Senhor, a qual o Senhor questiona ele e pergunta a ele: por que me persegues? E ali ele começa a ter um diálogo com o Senhor. E a partir daquele momento, Paulo, ele começa a andar com o Senhor, a trilhar o seu caminho com o Senhor. E é onde que ele deixa de ser o perseguidor e passa a ser o perseguido. Conforme nós vamos lendo a história de Paulo, ele faz muitas viagens. E a palavra do Senhor diz que em uma das viagens de Paulo, ele acaba encontrando no caminho, né? Uma certa jovem, a qual ela faz adivinhações. Ela tem um espírito de adivinhações. E Paulo, ele encontra esta jovem e ele percebe que esta jovem tem esse espírito de adivinhação. Então, o Senhor, ele expulsa, né, o espírito dessa jovem e ele começa... E essa jovem tem o espírito retirado dela. Só que os seus senhores, eles vê que eles não têm mais lucro com aquela jovem, porque ela não faz mais adivinhações. Então, eles ficam irados, porque eles não vão ter mais lucros. E então, ele manda prender Paulo. E aí, onde que Paulo começa a ser perseguido, e ele é preso pelos esses senhores. Paulo, juntamente com Silas, e eles são levados até esta prisão. Só que aí, irmãos, é onde que a gente leu aqui, no capítulo 16, versículo 25, que diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Ainda assim, Paulo e Silas, presos naquela prisão, acredito eu que acorrentados, né, naquele cárcere, sem comer, sem beber, eles chegavam à meia-noite e eles começavam a cantar hinos e a orar ao Senhor. E um pouquinho mais para baixo, no versículo 26 mesmo, a Bíblia vai nos contar que quando eles cantavam, de repente veio um tão grande terremoto que começou a abalar aquele alicerce.
e todas as portas foram abertas. Queridos, eu quero trazer para vocês nessa reflexão que, ainda que às vezes nós estamos enfrentando momentos difíceis, as lutas que às vezes nos sobrevêm, que parecem às vezes ser tão grandes, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele opera em meio ao louvor e à oração. Assim como Ele operou aqui, naquela prisão, quando Paulo e Silas estavam acorrentados, Ele opera na minha e na sua vida. Quando nós abrimos os nossos lábios e adoramos, engrandecemos ao Senhor, os céus se movem pela minha vida e pela sua vida. Queridos, guarde esse versículo ao coração de vocês. Eu creio que assim como o Senhor falou comigo, Ele vai falar com vocês. Que ainda que seja difícil, às vezes problemas, às vezes as lutas que nós estamos enfrentando, louve, adore ao Senhor, que os céus estará movendo sobre a sua vida. Amém? Eu creio que o Senhor trabalhará o seu coração. Medite na palavra do Senhor, medite nesse versículo, neste dia. Guarde no seu coração e eu creio que o Senhor moverá ao nosso favor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, que vocês tenham um lindo dia.